Olá a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Papo com o Psicólogo, comigo, Valdemir Simão. Hoje nós finalizamos esse ciclo de conversas que estamos chamando de o ciclo da vida, falando sobre o luto. O luto que é o processo final de todos aqueles que passam, quando alguém vai embora, quando a gente perde um ente querido. Nas últimas conversas nós falamos sobre morte, sobre o caminho para a morte. E para aqueles que ficam, resta o processo do luto, um processo que é vivenciado por cada pessoa de uma forma diferente, de um tempo diferente, é uma experiência individual, mas o luto ele costuma percorrer 5 passos ou 5 etapas que acompanham este processo, que a gente vai falar um pouco mais aqui hoje. O luto, na verdade, ele não acontece só quando alguém morre, quando algum familiar, um ente querido morre. A gente passa pela experiência do luto sempre que a gente perde alguma coisa muito significativa, muito importante na vida da gente. Em especial, claro, um familiar, um ente querido, pais, mães, irmãos, tios, avós e assim por diante. Ou, a gente pode vivenciar o luto quando a gente finaliza um relacionamento, quando as pessoas às vezes terminam um namoro, terminam uma amizade, se divorciam. Podem vivenciar um luto quando perdem um emprego, quando perde alguma coisa importante na vida, seja uma experiência de trabalho, seja uma oportunidade. O luto também pode ser vivenciado até mesmo quando a gente adoece, em especial quando a gente passa por um adoecimento muito grave, quando precisa fazer uma cirurgia séria ou atravessa um adoecimento como o câncer. E cada pessoa tem a sua experiência individual, sobre o luto. As pessoas vivenciam isso em prazos diferentes, às vezes com formatos diferentes. Mas aí a gente já até coloca, uma questão importante de se falar, que é decorrente das nossas conversas anteriores sobre a dificuldade que se tem de falar da morte, é a dificuldade que a gente tem também de falar do luto. Às vezes uma tentativa de deixa pra lá, eu sou forte, eu não preciso passar por isso, já tá tudo bem, E a pessoa não vivencia o processo do luto. Os manuais diagnósticos, de saúde mental, eles colocam o luto num processo saudável, e aqui eu vou dizer isso entre aspas, com duração de cerca de 15 dias. Mas a gente vê que algumas pessoas acabam vivendo o luto por um período muito mais prolongado. E infelizmente, a vivência do luto ela pode ser o pontapé inicial, a porta de entrada para um adoecimento mais sério. Muitas depressões, muitos sofrimentos mentais agudos, eles se originam de um processo de luto. A perda de um ente querido, por exemplo, pode deixar uma pessoa tão vulnerável, de modo que um luto mal vivido ou um luto não bem processado pode acumular muitas energias ou muitas emoções negativas que vão desembocar num adoecimento psíquico mais sério, mais severo. Então, quais são as 5 fases do luto? É importante você identificar esses movimentos que acontecem quando a gente passa por um luto, porque às vezes a gente para em alguns deles, e pode ser que um familiar ou alguma coisa já aconteceu há meses ou até anos atrás e a gente ainda está parado em alguma das fases do luto e não consegue chegar na superação do luto, que é a aceitação. Então a primeira fase do luto, ela é a negação. Ela é aquele movimento que o próprio organismo e o próprio psiquismo coloca como uma defesa pra gente. Se você já passou por isso ou já observou alguém, quando às vezes a gente dá uma notícia ruim, fulano morreu, a nossa primeira reação é não acredito, É uma defesa que o próprio psiquismo, que o nosso próprio ego faz, porque é uma realidade muito difícil às vezes de aceitar, Aceitar a morte de alguém, uma perda de alguma coisa, a nossa primeira reação é não, isso não é verdade, É uma tentativa da gente se defender dessa realidade negativa, quase como um para-choque emocional, assim. Primeira coisa é não, Quero evitar isso. Só que isso não é suficiente, A gente acaba tendo que se deparar com a realidade. E o segundo movimento do luto é o da raiva, E aí pode ser uma raiva cujas origens são diversas e cujas consequências também, Muitas vezes a gente sente aquela raiva de por que isso aconteceu comigo? Será que eu merecia isso? Será que eu merecia perder um familiar? Será também, que este familiar que morreu, por exemplo, merecia ter morrido? Tem tanta gente ruim no mundo, tem tantas pessoas que talvez mereçam morrer. Por que fulano morreu? E todos nós, durante esses últimos tempos, passamos por vários lutos, sejam das pessoas que perderam a sua vida por causa do Covid-19, familiares ou conhecidos, mas também as pessoas aí do cenário,
artístico, né? A gente perdeu a Marília Mendonça, Paulo Gustavo, perderam outras pessoas muito importantes aí no cenário artístico, e nosso pensamento às vezes é um de raiva, mas por que essas pessoas morrem enquanto outras não morrem? Né? E a gente às vezes, né, durante esse processo de raiva, no luto, cultiva um certo ressentimento, uma certa angústia, um sentimento de injustiça, né? Por que com essa pessoa assim, com o outro que é muito pior, né, não acontece algo assim? Às vezes a gente cobra também de quem morre, né? Por que a pessoa se envolveu nisso? Por que a pessoa não se cuidou? Por que tomou essa decisão? E enfim, né? Por que não se vacinou ou qualquer outra coisa e acabou morrendo? Essa raiva também ela pode ser transferida para outras pessoas, né? A culpa é do médico, a culpa é do enfermeiro, da equipe do hospital que não cuidou. E muitas pessoas fazem ações muito agressivas no hospital, nas redes sociais, e querem transferir essa raiva para todo mundo que aparece, né? Outros, inclusive, transferem essa raiva para Deus. Por que Deus deixou isso acontecer? Como que Deus pode permitir algo assim? E esse, às vezes, é uma porta de entrada para muitas pessoas que às vezes perdem a fé, né? Essa não é a questão principal, mas é uma raiva que faz parte do processo do luto e que quando a pessoa não, né, consegue lidar bem com isso, ou até mesmo superar, ela fica aí, permanece, né? Nunca mais vai naquele hospital, nunca mais conversa com aquele médico, nunca mais acredita em Deus ou qualquer outra coisa, porque a raiva ficou ali, parada, né? No coração, na mente, do coração da pessoa, e ela não consegue passar disso, né? Depois da raiva, costuma vir a barganha. O que é a barganha? É uma tentativa de negociar, né? E isso pode ser vivenciado de formas diferentes a depender do cenário. Por exemplo, uma pessoa quando ela adoece, né, tem um adoecimento crônico, sabe de um diagnóstico de uma doença que não tem cura ou que o tratamento é muito difícil, como o caso do câncer, como o caso de diabetes muito severas, problemas neurológicos, a pessoa tenta fazer um negócio, né? Tenta negociar com o médico, negociar até mesmo com Deus, com as pessoas da família, tentando uma certa troca. Olha, se eu fizer isso ou se eu ficar livre dessa doença, eu me proponho a fazer isso, eu quero mudar de vida e não sei mais o que, né? E proponho para o médico milhares de possibilidades do médico reverter a situação, mesmo quando a questão não está, né, no controle do médico, e faz promessas para Deus e assim por diante. Mas nem sempre, né, é possível negociar e conseguir aquilo que a gente gostaria de ter, neste caso, o da saúde. Quando a gente perde alguém, né, quando alguém de fato falece, às vezes essa barganha vem numa tentativa da pessoa voltar no passado, voltar no tempo. Nossa, e se eu fizer isso aqui, Deus devolve de volta fulano ou qualquer outra coisa, que é uma tentativa de recuperar aquilo que foi perdido. A pessoa se propõe a algo, né, usa de todos os recursos possíveis de conseguir aquilo que não tem mais. Mas é claro, infelizmente, a gente não consegue, né, barganhar, seja com Deus, seja com os médicos, seja com a morte ou com qualquer outra coisa, e a realidade permanece, né? Então, diante dessa realidade difícil, a gente passa para o quarto movimento de um processo do luto, que é o movimento da depressão. Só que essa depressão, esse processo é chamado de depressão, mas ele não é o adoecimento depressivo, né? Um quadro depressivo que é um adoecimento mental sério, que a gente já falou em outros momentos. Essa depressão é o momento em que a gente se depara com a realidade e se entristece e chora, né? E costuma ficar isolado e costuma sentir mal, né? Um sentimento de angústia, de vazio, uma dificuldade que a gente tem ainda de lidar com a situação, porque as tentativas anteriores fracassaram. Negar não foi suficiente. Ficar com raiva de si mesmo, do outro, né? Transferir a raiva para outra pessoa também não mudou a realidade. Tentar barganhar, tentar fazer algum tipo de negócio para que aquele mal desapareça também não funcionou. Então, o que resta é ficar triste, é se isolar, né? E sentir-se mal. Só que não para por aí, né? Esse processo ele pode durar um certo tempo, né? E a gente passa para a próxima etapa, que é a etapa mais desejável de um processo do luto, que é a aceitação. Né? Aceitar não é simplesmente se conformar ou achar que está tudo bem ou esquecer o que aconteceu, não. Aceitar é a gente adequar o nosso pensamento, os nossos sentimentos com a realidade. Quando a gente nega, a gente não está adequando com a realidade. Fulano de tal não está ali mais, a gente quer negar, não quer aceitar. Quando a gente aceita, né, a gente percebe, bem, tal pessoa não está mais aqui, morreu, faleceu, e agora, o que eu vou fazer com isso? Né? Então a aceitação
é a etapa final de um processo completo de luto em que você sofre, você, né, sente saudade, mas você consegue lembrar de outra pessoa sem sentir tanta dor. Você consegue falar daquilo que perdeu sem estar tão afetado por aquilo, né? Infelizmente, muitas pessoas não chegam na fase final do luto, não conseguem aceitar e ficam perdidos entre essas fases intermediárias, que é a negação, a raiva, a barganha e a depressão, né? Algumas, né, quando não conseguem aceitar, quando não chegam na etapa final, envolvem-se em um processo depressivo muito severo, né, que acompanha a pessoa durante muito tempo. A perda de alguém desencadeia, né, um conjunto imenso de emoções, de pensamentos negativos que acompanham a pessoa, sei lá, por anos a fio, né? Então, o luto, ele precisa ser vivenciado. Não basta a gente achar que, sei lá, ficar 3 dias sem trabalhar ou 15 dias é suficiente para você passar por um luto. Não, né? Os manuais diagnósticos falam de 15 dias, mas a gente sabe que tem gente que consegue passar por essas fases com menos tempo e tem gente que leva mais tempo. Perder uma pessoa muito querida, um pai, uma mãe, um filho, então, um marido, uma esposa, é muito doloroso, né? Algumas pessoas precisam passar por isso de uma forma mais demorada, né? Mas ele precisa ser vivenciado. E a gente não pode deixar de chorar quando perde alguém. Tem que chorar, tem que falar, tem que sentir tudo que tiver que sentir para que essas coisas não fiquem ali represadas, contidas, paradas. Porque quando a gente não vivencia um luto, ele sempre volta. Todas as emoções que a gente guarda ali, o choro que não sai, ele volta num outro momento de uma forma às vezes muito pior. Então, o luto que talvez poderia ser vivenciado de uma forma saudável em alguns dias, ele perdura por anos, né? As consequências emocionais dele acompanham a pessoa e pode, inclusive, desencadear um processo, né, que é mais agressivo ainda, emocionalmente falando, que é um da melancolia, em que todas as emoções negativas que a pessoa tem diante da perda, né, de alguma coisa ou de alguma pessoa, elas voltam contra a própria pessoa. Então a raiva que era endereçada, né, seja a Deus, seja o médico, seja a pessoa que faleceu, ela volta contra si mesmo. E aí a gente se depara com uma situação muito difícil, né, porque o psicológico da pessoa ele está tão modificado, ele está tão fora da realidade, né, se eu posso dizer assim, que é muito difícil ajudar a pessoa a sair de um processo de melancolia profunda, né, de uma depressão às vezes muito profunda. Então, quando você perder alguém, chora tudo o que tiver que chorar. Fale tudo o que você quiser falar, se quiser gritar, enfim, né? Mas deixa ir, deixa sair, né? As emoções. A gente não é de ferro, a gente lida o tempo inteiro com dor, com perdas e também com alegrias, é claro, mas quando elas vêm, a gente tem que viver, né? Porque quando a gente não vive, essas coisas ficam na gente e no momento depois em que você não tem controle, em que você não tem mais condições de fazer aquilo que quer, tudo sai do controle e a gente pode adoecer muito mais, a gente pode trazer uma série de consequências negativas para a vida da gente, né? Então, quando a gente passa por um luto, a gente consegue lembrar de alguém sem sofrer tanto. A saudade permanece, um vazio às vezes continua com a gente, mas enfim, né, faz parte da vida. Então, né, espero que você consiga lidar bem com as perdas que tiver na sua vida, né, e recomende inclusive para outras pessoas esse nosso bate-papo sobre o luto. A gente sabe, o tempo inteiro a gente está perdendo alguém, né, e às vezes é importante saber que sofrer faz parte da vida e a gente precisa sofrer em alguns momentos. Claro, não ficar parado no sofrimento, porque a vida é mais do que isso. Eu agradeço você, a sua atenção, por nos acompanhar até aqui. Desejo boa sorte e até a nossa próxima conversa. Até mais!